Moderninha do PagSeguro, a maquininha sem aluguel. Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Esta semana, o Lado B discute homofobia internalizada. O que é homofobia internalizada? Então, a homofobia internalizada é justamente tudo o que nós aprendemos de negativo em relação à homossexualidade desde criança. E vai internalizando e isso fica dentro dos homossexuais e sendo reproduzido entre o próprio meio, né? Homossexual que não gosta do outro homossexual, que não gosta de travesti, que não gosta de lésbica e por aí vai. E daí tem os tipos de homossexuais que não gostam do outro tipo de homossexual. Qual é a sua origem? Existe muito essa ideia. O gay, ele é passivo, logo ele é feminino. E logo ele é rechaçado. Porque, na verdade, quem está sendo rechaçado é o feminino. Como ela afeta os gays hoje em dia? Existe toda uma carga de 6.000 anos aí, pelo menos, que eu levantei, de preconceito contra os homossexuais, que acaba sendo internalizado. Isso afeta muito a autoestima dos gays. Então os gays, eles não se sentem muito merecedores de muitas coisas, eles vivem muito num mundo ainda de guetos, submundo, e existe um comportamento de autodestruição que pode ser muitas vezes inconsciente. Então é como se fosse uma punição, né? Que foi, a mídia passou, né? Na época, falou assim, olha, essa doença é um câncer gay e quem for gay vai ter AIDS. Acabou. E daí os gays, parece que muitos falam, não, tá bom, já que eu sou gay, então meu destino é ter AIDS mesmo, então deixa eu já ter AIDS logo, porque daí eu já cumpro. É uma coisa meio doentia, assim, mas existe. Como ela se expressa nas relações entre gays? Então, são muito carentes, muito solitários, então qualquer coisa já se apaixonam, são muito frágeis, entendeu? Se submetem muito fácil a qualquer um, a fazer qualquer coisa, tudo para poder ter alguém na vida, porque o preconceito é muito grande, né? São muito sozinhos. Então acaba havendo também a reprodução da violência doméstica e também o próprio gay que também não se aceita e carrega toda aquela carga negativa de homofobia de séculos e milênios dentro dele e ele desconta no outro, no parceiro. E como ela afeta a vida dos gays de terceira idade? Quando ele se descobriu gay, foi numa época que ser gay era muito mais reprimido do que hoje. Então ele vem carregando todo esse preconceito. Então existe um duplo preconceito, ser gay e ser idoso, que ele internaliza. Tanto é que se você for conversar com gays mais velhos, eles têm muita coisa com demonstrar a sexualidade. Eu não sei se você já percebeu isso. Nós somos James Timino e Márcio Caparica e esse é o Lado B, programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Porque assim, se o pai da homofobia é o machismo, a mãe é a misoginia. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. E nessa semana a gente vai discutir a homofobia internalizada. Aquela homofobia que a pessoa tem e ela incuba e, enfim, é o resultado de um monte de porcaria que os gays acabam reproduzindo. Os gays conseguem ter... Bem, isso é comum de todas as minorias, mas particularmente na vida dos gays, uma homofobia, um preconceito contra a própria homossexualidade. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Pedro Samarco, psicólogo que fez um doutorado sobre homofobia internalizada. Fala oi, Pedro. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem, quanto tempo você ficou pesquisando? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Muito bem. Quantas pessoas você falou para fazer esse doutorado? 150. Uau!
Antes a gente pegar, então, rapidinho, define então para o nosso internauta o que é homofobia internalizada. Então, a homofobia internalizada é justamente tudo o que nós aprendemos de negativo em relação à homossexualidade desde criança. E vai internalizando e isso fica dentro dos homossexuais e sendo reproduzido entre o próprio meio, né? Homossexual que não gosta do outro homossexual, que não gosta de travesti, que não gosta de lésbica e por aí vai. E daí tem os tipos de homossexuais que não gostam do outro tipo de homossexual e por aí vai. Muito bem, a gente já vai se aprofundar nisso e nos problemas que isso traz à vida dos gays e homossexuais em geral. Mas antes a gente vai lembrar rapidinho o internauta, que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Hoje vamos comentar apenas uma notinha, rapidamente. Porque estamos gravando o programa antecipado. Exato, a gente tá aqui porque adiantando. Porque Márcio vai brilhar em New York. Sabe que minha família tá toda pulando de felicidade nessa hora de que a gente vai pra Nova York, né? Vamos em família e estamos todos cantando música, fazendo planos. E eu pretendo ir lá, vou visitar o banheiro que o Keith Haring pintou, que é o banheiro mais caro do mundo. Faço questão e vou mandar fotos. Enfim, 15 dicas gays para os héteros que usam aplicativos de paquera. É um post que eu traduzi e a ideia é muito bacaninha. O cara fala assim, héteros, né? Que bonitinhos e meigos vocês agora, encantados com o número dos com o fenômeno dos aplicativos de pegação, né? Até parece a gente 10 anos atrás. Então, como a gente já está careca de saber como lida isso, a gente vai ensinar para vocês algumas coisas para que vocês não repitam os mesmos erros que a gente já fez no passado. É um textinho bem simpático que dá várias dicas, como, por exemplo, você realmente evitar pessoas que escrevem tudo em caixa alta, né? São pessoas malucas, você deve evitar. Pessoas muito dramáticas, tipo, eu sou deprimido, como eu sofro. Pessoas que usam tudo em caixa alta. Não é? É. Essas pessoas que ficam falando como elas sofrem, como elas são deprimidas, também evite, né? Só dão um problema. E, enfim, né? Trata como... Outra dica ótima, tem muita gente gostosa e burra no mundo. Então, né? Tipo, pra sexo tudo bem, mas não pretenda mais do que isso, né? Enfim, leiam. São apenas 3 das 15 dicas que eles dão. Por exemplo, também outra dica boa, rejeição faz parte do mundo online, da app de paquera, né? Às vezes você tá lá todo se oferecendo pro boy e ele não te quer, faz parte, tudo bem, acontece. É pra isso que tá o aplicativo, dá um swipe left na pessoa e parte pra próxima. Como é que é o mundo dos aplicativos aí, James? Você fala com as bichas daí? Não estou usando aplicativos. Não, mas eu não perguntei se você está usando, eu perguntei se você fala com as bichas daí. Como é o mundo dos... Basicamente tem os mesmos problemas que tem aí, sabe? O lance do... Que é uma coisa que a gente, inclusive, vai falar no programa hoje, mas tem o lance do procuro semelhantes, tem o lance do mask to mask, que é masculino, que procura masculino, no femmes, que são os efeminados, né? Não sou racista, apenas não curto negros. Basicamente é o mesmo monte de cocô. E tem aqui um aspecto diferente que muita gente reclama, que é o abuso de drogas e do uso de crystal meth, que as gays usam muito aqui. Então é muito comum nos perfis aqui encontrar, ou durante a conversa, às vezes a pessoa não escreve, mas ela pergunta: do you party? Do you party significa se você usa... Entendi. Se você usa meth, etc. E, enfim, tem muita gente viciada. Muito drogado. Então as pessoas reclamam bastante disso. Mas tem os mesmos clichês de sempre. Não estou procurando hookups, né? Que no caso não estou procurando sexo. Entendi.
Isso tudo, na verdade, tem a ver também com o nosso tema de hoje. A gente vai tocar nisso daqui a pouco. Visitem nosso blog, www.ladobi.com. Pedro, então vamos lá. Às vezes as pessoas aqui estão achando assim, imagina, eu não tenho esse tipo de problema, eu não sofro de homofobia internalizada, nenhum dos meus amigos faz isso, porque são todos iluminados não, né? Ilustrados e insãos, enfim. Qual que é a forma mais comum que a homofobia internalizada se manifesta e que as pessoas acham normal, assim? Só um pouquinho. Você falou assim, sãos, né? Usam-se muito uma coisa aqui que muita gente condena, é quando o cara fala assim, procuro gente limpa, clean. Ai. Clean significa que você não é soro positivo. Isso é péssimo também. Enfim, como é que a maneira mais comum que a homofobia internalizada se faz aparecer, se manifesta e que as pessoas não percebem? Bom, no primeiro capítulo, né, porque foi muito longo o doutorado, foram mais de 400 páginas, eu faço todo um histórico falando como essa homofobia foi sendo construída ao longo da história. Então eu volto até a Mesopotâmia. Ou seja, mentira! Até, 3.000 anos antes de Cristo. Já existia relatos de pessoas de homens, né, que na prática do sexo, quando eram passivos, já sofriam preconceito. Uhum. Porque ser passivo no sexo estava muito ligado a uma condição feminina. Então, aí já começa a construção da homofobia historicamente. E isso foi passando da Mesopotâmia, passou pela Grécia. Tudo bem que na Grécia teve um outro sentido, que é da pederastia e tal, mas mesmo assim, o cara mais velho que continuasse praticando sexo passivo, naquela sociedade grega, era mal visto. E eu digo mais velho para eles era, depois que entrou na vida de cidadão, depois da adolescência, 20 e poucos anos, 30 no máximo, porque também as pessoas não viviam muito. E isso entra por Roma, passa por toda a época depois da Idade Média e vem até os dias atuais. Essa coisa do passivo no sexo. Isso é um indicativo muito forte, porque a passividade era muito ligada à feminilidade. Então, hoje em dia, existe muito essa ideia. O gay, ele é passivo, logo ele é feminino. E logo ele é rechaçado. Porque, na verdade, quem está sendo rechaçado é o feminino. Uhum. Você acha, então, que essa coisa que acontece muitas vezes, as pessoas não quererem admitir que são passivas ou só se permitirem transar sendo ativo é uma decorrência da homofobia internalizada? Pode ser, né? Não seria bom a gente generalizar aqui, porque cada caso é um caso. Mas que existe uma reprodução, existe. Existe uma reprodução do sexo ativo-passivo, sendo que o ativo é sempre o macho, que é o que domina, e a fêmea é a passiva, que é dominada. Então existe uma hierarquia, né? Tanto é que no próprio meio homossexual, um gay, quando quer, digamos, entre aspas, ofender outro gay, vira e fala, sua passiva, né? Dentro do próprio meio. Eu acho engraçado também, uma coisa que a gente repara, eu já vi muito isso, ainda vejo, recentemente, inclusive, estava vendo isso. A pessoa que tenta se elevar na escala, falando assim, eu não sou bicha, eu sou gay. Sim. Né? Porque daí a bichice é uma maneira de ser mais feminina que, né, ele considera inferior. E eu sou gay no sigilo, fora do meio, mas sou gay, então estou melhor do que você, que é mais... Sim, porque isso, na verdade, começa pela própria forma como a sociedade foi se estruturando, e as normas de gênero foram se estruturando para organizar a sociedade, tá? Eu não questiono
se isso é certo, se isso é errado, mas foi a maneira que aconteceu, historicamente, religiosamente, politicamente, economicamente, tudo doente, né? E o que diziam essas normas de gênero? Diziam o seguinte: a pessoa tem um corpo biológico masculino, de macho, né? Pênis, tem pênis. Logo, ela vai ter uma identidade de gênero masculina. Então, vai se comportar de acordo com o que a sociedade considera masculino. Seja lá o que for. De acordo com a época, com o local, tal. E isso implica também atração sexual. Vai ter atração sexual por exemplo, o homem vai ter atração sexual por mulher e a mulher vai ter atração sexual por homem. Porque a sexualidade, ela está muito pautada, ela foi construída muito pautada em torno da reprodução. E a religião também ajudou isso muito, né? Porque primeiro, quem capturou a homossexualidade enquanto problema, entre aspas, foi a religião. Depois vieram as leis, o sistema judiciário, e depois veio a psiquiatria, a ciência, que capturou. Então são 3 dispositivos que capturaram a homossexualidade, o comportamento sexual. A religião, as leis e depois, finalmente, a ciência, né? Para coroar de vez, assim, a cereja do bolo, né? E estamos até hoje nos problematizar em 3 níveis. E estamos até hoje nos limpando disso tudo. Porque não é porque a ciência declarou que a homossexualidade não é mais uma doença pela Associação de Psiquiatria Americana em 1973 e depois em 92 pela Organização Mundial da Saúde, que foi pela ONU, que isso passou. Então quer dizer, a religião falava que era pecado, a lei falava que era crime, sistema sexual, e a ciência falava que era transtorno mental. Sim. Ó, que lindo. Combo. Né? Combo, é um combo, Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Quais são os efeitos disso na vida dessas pessoas que você pesquisou? Elas se identificam... Como que foi essa pesquisa? Elas identificam isso? Como que é? A percepção de quem sofre? Identificam porque teve uma parte da pesquisa que eu fiz perguntas qualitativas. Eu apliquei uma escala no início com perguntas de múltipla escolha para fazer o teste. Depois eu faço uma outra parte de perguntas para elas fazerem uma escala, o quanto elas são dentro e fora do armário em determinados contextos da vida dela, e no final eu faço perguntas qualitativas. E elas contam que sim, que no começo, para poder se assumir para a família, muitos eram de famílias religiosas, foi difícil, tem uns que a família não sabe até hoje, contam que muitos foram levados a psicólogos para poder, porque os pais achavam que assim o psicólogo ia fazer o sujeito deixar de ser homossexual. Então isso aparece sim só não apareceu a questão da lei, né? Porque a homofobia não é... O comportamento sexual não é mais um crime no Brasil desde o século XIX. Quem fez isso, quem fez esse decreto, quem aboliu, foi Dom Pedro I. Mentira! Dom Pedro I. Por quê? Curtia não sei. Eu acho que na época porque o Dom Pedro era bem libertino, né? Sim. Aliás, todo mundo, né? Sempre foi. O que existe é uma sociedade hipócrita, né? Uhum. Mas sempre houve putaria. Toda a história sempre houve, né? Uhum. E o que você descobriu dessa história? Por que tinha essa discussão? Estou interessado, é uma novidade para mim. Que isso tenha sido um assunto durante o Primeiro Império, por exemplo. Então, na verdade, eu infelizmente, eu não me aprofundei nisso, eu só citei, porque como eu fui citando em vários países do mundo, quando que foi caindo essa proibição do comportamento sexual, né? Eu fui em vários países. Por exemplo, o primeiro país que foi abolir foi a famosa França, com a Revolução Francesa. Né? Que daí teve toda uma liberação de um monte de coisa.
liberdade. Na Inglaterra só foi em 1970 e qualquer coisa. Né? Eu não lembro assim de cabeça, tá tudo no doutorado, mas eu infelizmente, James, eu não me aprofundei, mas isso é uma dica de pesquisa também. Como que era? Eu acho que provavelmente deve ter naquele livro do João Silvério Trevisan, o Devassos no Paraíso, que ele faz um histórico, né, da homossexualidade no Brasil desde a época do descobrimento. Agora, eu imagino... Desde os tempos mais remotos. Eu imagino assim, pra pessoa se descobrir como parte de um grupo que ela mesma despreza, deve causar muito sofrimento pra ela. A homofobia internalizada é uma das fontes de depressão pra gays? Muito, 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 porque primeiro que o homossexual, ele tem muita dificuldade de perceber essa homofobia que ele tem, né? Muita dificuldade. Então isso aparece no próprio comportamento, que é essa questão por exemplo, apareceu muito, e olha que eu pesquisei muito, e a maioria dos artigos, tudo daí, viu, James? Porque os americanos têm dinheiro para fazer pesquisa e fazem, né? Então a maioria dos artigos que eu pesquisei, existe muito uma correlação entre saúde mental debilitada, uso de drogas, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, o vírus do HIV, e suicídio. Existe muito essa relação. E depressão e tudo mais. É um combo também. E explica essa história do, por exemplo, uso de drogas, DST. Porque o suicídio e a saúde mental já fica meio óbvio. Mas o que leva essas pessoas com homofobia internalizada se contaminarem ou, enfim, praticarem um sexo que não é seguro? Então, pelo que eu pesquisei, existe toda uma carga de 6.000 anos aí, pelo menos, que eu levantei, de preconceito contra os homossexuais, que acaba sendo internalizado. Isso afeta muito a autoestima dos gays, né? Então os gays, eles não se sentem muito merecedores de muitas coisas, eles vivem muito num mundo ainda de guetos, submundo, e existe um comportamento de autodestruição que pode ser muitas vezes inconsciente, mas isso acontece. Então assim, é como se fosse, eles se sentem muito reprimidos, daí quando eles vão em um lugar, eles soltam de vez tudo, né? Então, não que os heterossexuais também não usem drogas, não façam sexo sem camisinha, não se contaminem, claro que fazem também, a gente sabe disso. Mas no corte que eu fiz da pesquisa, existe muito essa relação entre a autoestima muito baixa, né? E uma vulnerabilidade psíquica muito baixa, assim, muito baixa não, muito alta, né? São muito vulneráveis e muito submissos, entendeu? Aceitam, são muito carentes, muito solitários, então qualquer coisa já se apaixonam, são muito frágeis, entendeu? Se submetem muito fácil a qualquer um, a fazer qualquer coisa, tudo para poder ter alguém na vida, porque o preconceito é muito grande, né? São muito sozinhos, muito sozinhos. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Esse tipo de comportamento, eu tava pensando sobre isso toda vez quando dizem que as pessoas se excedem na parada gay, etc. Os homossexuais, isso tem a ver também com o fato de os homossexuais terem a sua sexualidade sempre... Como assim, a gente não pode ou não podia, hoje em dia se pode mais, né? Tá tendo efeitos isso, inclusive. Não podia expressar sua sexualidade de uma forma, digamos, normal e corriqueira, como os héteros podem. Acabar indo pro submundo e praticando excessos ali acaba sendo a única forma de sexualidade, de exercício da sexualidade que essas pessoas conhecem. Sim. E aí acaba virando um comportamento vicioso. Sim, concordo com você.
existe uma repressão muito grande e a parada é uma chance, né, da pessoa, se ela quiser e se for dela fazer isso, ela se soltar mesmo. Eu concordo contigo, sim. Eu acho que tem muito esse elemento de libertação, né? Não só na parada, mas assim, né? Pessoal muito da minha geração foi ter sua primeira experiência sexual, sei lá, no parque, no banheiro, Sim. em lugares não... E daí para essas pessoas desenvolverem um outro tipo de approach, acaba sendo virando assim um tipo... algo que não lhes pertence, digamos assim. Sim, concordo. Acontece isso mesmo. É muita repressão. Hoje em dia a gente sabe que existe muitos direitos já conquistados e tal. Mas eu acho que ainda, na minha opinião, eu percebo que ainda muita coisa está muito maquiada. Você acha que por causa da homofobia internalizada, muitos gays acham que eles não são dignos de ter uma relação que não seja clandestina? Conta também. Isso eu levantei nos artigos. Que existe muito assim. E também, por exemplo, você deve ser da mesma geração que eu, James. E isso que você falou, eu me identifiquei também. Tem essa questão da AIDS, quando ela surgiu, que era muito ligado era chamado de câncer gay, né? Uhum. Então é como se fosse uma punição, né? Que foi, a mídia passou, né? Na época, falou assim, olha, essa doença é um câncer gay e quem for gay vai ter AIDS. Acabou. Uhum. E daí os gays, parece que muitos falam, não, tá bom, já que eu sou gay, então meu destino é ter AIDS mesmo, então deixa eu já ter AIDS logo, porque daí eu já cumpro... É uma coisa meio doentia, assim, mas existe. Acho que a tal da prática, a gente não gosta de usar o termo, mas vou usar aqui, do barebacking, decorrente disso também. É complicado. Toda generalização é complicada, né? Mas pode ter elementos, né? Daí teria que conversar com cada praticante. É uma pesquisa muito interessante que eu até gostaria de fazer. Ou gostaria de ver entrevistas com quem faz, para ver se tem esse elemento de, entre aspas, autossabotagem. Não sei, tem um aspecto da liberdade também sexual, né? Daquela coisa de eu faço o que eu quero com o meu corpo, o problema é meu, eu transo do jeito que eu quiser, não vai ser uma doença que vai me parar, né? Mas também pode ter. Então, assim, não tem como generalizar. Cada pessoa é uma pessoa, daí teria que teria que aplicar o teste nessa pessoa para saber. Uma coisa que eu li, eu estava vendo sua tese, que eu não tinha pensado, é como a homofobia internalizada pode afetar a dinâmica interna de um casal gay. Explica para o ouvinte como é que isso pode acontecer. Então, eu também me espantei, porque quando eu fui fazer a pesquisa, eu coloquei as palavras-chave, né, lá em inglês, e daí começou a aparecer muito artigo de violência doméstica. Daí eu falei assim, nossa, mas que coisa interessante, né? Eu não sabia. E realmente acaba sendo reproduzido, porque assim, a mãe da homofobia, ou o pai, né? Porque para ser mais ainda, é o machismo. Para ser mais machista ainda, então vamos chamar o pai. O pai da homofobia é o machismo. Então todas as relações também trazem isso. Porque qual é o modelo de relação que nós temos, nós homossexuais? É o homem e a mulher. Por mais que a gente tente fugir disso e falar, não, porque nós somos homossexuais, nós podemos criar outros modelos de ser e de viver. Mas existe um modelo ainda da Cinderela e do príncipe. Não adianta. Ainda isso é muito forte na nossa cabeça. Eu digo isso pelo que eu pesquisei e pelo que eu entrevistei, né? E pelo que eu observo também na vida. Então acaba havendo também a reprodução da violência doméstica e também o próprio gay que também não se aceita e carrega toda aquela carga negativa de homofobia de séculos e milênios dentro dele, e ele desconta no outro, no parceiro.
E existe a questão da dominação, porque assim, se o pai da homofobia é o machismo, a mãe é a misoginia. Uhum. Né? Quando eu disse isso uma vez, que eu não achava que... Eu falei assim, não existe homofobia, pra mim só existe misoginia. Porque são coisas derivadas. Nossa, uns ativistas aí me esculacharam. Mas eu achei interessante que você fala numa parte até que muitas vezes no casal, um ou as duas partes do casal homossexual fica com certa vergonha de ser afetivo com o outro por medo de ser afeminado. Sim. Mentira, jura? Tem isso também, tem isso. É como se fosse assim, você é homossexual, então na hora que você vai... tudo bem, vai. Você vai ser o passivo, mas você tem que dar que nem homem. Tem que gemer que nem homem. Nada de gemer que nem mulher, fazer gesto de mulher, porque daí o outro já estranha. Quantas vezes eu já ouvi pessoas contando isso pra mim? O cara tinha maior jeito de homem, de macho, mas daí chegou na hora, saiu um gato da boca dele. Ele virou a bunda, saiu um gato da boca dele. Pode falar tudo. Claro, então. claro. Daí saiu um gato da boca dele. Entendeu? Porque isso brocha. Por quê? Porque na verdade eu gosto de homem, eu gosto de coisa de macho, eu não gosto de... E é o que a gente aprendeu, que é a coisa da misoginia. Então eu concordo muito com o James. Na verdade o que está sendo atacado é o feminino. É o feminino que está sendo atacado o tempo todo. Ou seja, seja gay, mas seja discreto. Se você for discreto, é óbvio que existe homofobia. Daí mas você acaba até nem podendo demonstrar o seu afeto pelo parceiro, porque você tem que ser... Tem que ser, aí meu, não sei o que, pá, porrada, dar cuspe na cara, bater, né? Esses sexos mais hardcore é sexo de macho. Também acho. Que também é uma outra forma que tem dentro do próprio meio. Esse pessoal, não digo todo mundo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse pessoal aí nos Estados Unidos tem muito, né? Esse pessoal do leather, do couro. Essa totalmente. Coisa. Então, quando chega assim pra cumprimentar o outro, é aquela coisa bem macho, bem assim, aí, não sei o que, bababá, dá um cuspe na boca do outro, não sei o que, bate, mija, não sei o que. Por quê? Porque isso é sexo de macho. Inclusive fazer barebacking é visto como uma coisa de macho. Porque isso é coisa de homem. E transa assim daquele jeito bem violento, sabe? De colocar um vibrador gigante, depois coloca não sei quantos, faz dupla penetração e por aí vai. Eu acho que o James deve ter visto isso. Isso nos Estados Unidos tem muito. Eu vi, né? Eu vi na Folsom Street. Você foi na Folsom. Exatamente. São Francisco, né? Uhum. Esse povo... E aí, assim, é tudo baseado nisso, em submissão, humilhação... No hipermasculino, né? Exato, uma coisa meio imunda, sempre... Sujeira, sabe? né? Porque é coisa de macho, né? Mulher é que tem frescura com limpeza, tem que estar perfumadinha, né? Não é isso? Eu sei lá, sabe? Eu sei que eu acho que tudo... Eu acho assim... Tudo é legal na hora do sexo se você tá curtindo, só que eu acho, eu já falei isso uma vez aqui, mas, né, tipo, não é todo mundo que concorda, porque acha que eu tô, querendo, cagar regra na foda dos outros, mas eu, sinceramente, não gosto quando esse tipo de comportamento vem como um standard para algo, e acho que existe um fundo, bem isso que você falou, de um fundo aí psicológico bem problemático nesse tipo de relação que se desenvolve nesse espectro, envolvendo a violência, a sujeira, a submissão, entendeu? Acho que tudo, sendo orgânico, é legal, entende? Agora, quando vira uma... Tipo assim, eu fui cobrir a Folsom e eu acho que tudo é uma bobagem. Não me excita nem um pouco. Não me...
sei lá, eu acho fake, entende? Eu acho, quando eu vi isso na Europa, que era, assim, frutos de sociedades muito reprimidas sexualmente. Pode ver que no Brasil a gente é mais de boa nesse sentido, assim, porque o sexo é uma coisa muito corriqueira e natural e uma coisa a se buscar na vida. Aqui especialmente nos Estados Unidos, assim, o povo é muito... não sei, não acho, porque eu acho que na verdade aqui no Brasil o pessoal tem mais medo de explorar esse lado, na verdade. Tem muita gente que gostaria e não faz. E eu acho que, assim, na verdade, não conseguiram ainda liberar esse ar. E eu acho que, assim, obviamente vai ter gente que tem problemas, sim, e que, né, mas tem gente que isso apimenta a relação e é válido. Eu só acho que essa gente não fode, é isso que eu acho. Eles ficam tão preocupados com a indumentária, com a coisa, com o subterfúgio em si, e eles esquecem do outro o tempo todo, eu acho, sabe? E eu não sei até que ponto que essas pessoas que dizem assim que sentem um prazer imenso, se eles estão sentindo um prazer no sexo em si, ou se eles estão sentindo prazer na humilhação. Mas sentindo prazer na humilhação também é ótimo, se ele está sentindo prazer, é isso que vale. Eu não gosto, enfim, eu acho. Não, imagino que o que está sendo falado aqui é o seguinte, é quando isso é usado para poder, digamos, autoafirmar uma hipermasculinidade. Eu acho que é esse que é o ponto, não é isso, James? É isso, e também, ou para escamotear uma insegurança. Eu sempre acho, assim, aquela coisa que você falou, né? De que, eu tenho que ser punido porque eu tô errado. Porque eu sou gay, afinal de contas, então meu sexo tem que ser sujo, violento, porque é para isso que eu sirvo, sabe? E veja, essa frase, é para isso que eu sirvo, não é uma frase aleatória minha, é uma frase que essas pessoas realmente usam. Uhum. Sei lá, então, né, pra mim... Eu acredito que exista, de novo, o negócio da generalização, né? Eu acredito que exista os dois aspectos, tanto o que o Márcio está falando, quanto o que você está falando. Por isso que eu acho que seria interessante, até eu dando uma de abelhudo aqui, fazer um tema sobre fetiches e BDSM. A gente fez um programa sobre fetiche já faz bastante tempo. E na verdade a gente foi levemente criticado porque tem um pessoal da comunidade do fetiche que achou que o pessoal que a gente chamou não tinha nada a ver. Então a gente, quem sabe, um dia faz outro. Mas o pessoal da comunidade fetichista não quis participar do nosso programa pra responder. Então, é verdade. Entendi. Mas porque, por exemplo, o cara fetichista que veio aqui e a mulher que também veio, que era uma dominatrix profissional, eles concordavam assim, tipo, na verdade, fetiche eles falavam assim, é um exercício de autoestima extremo. Porque eu sei o que eu gosto e eu vou fazer o que eu gosto e caguei pra vocês. Então, se eu gosto de que pisem em mim, cuspam na minha cara e mijem na minha boca, descobri que isso me dá tesão, é isso que eu vou fazer, e se você não gosta, é seu. Então, eu vou revelar uma coisa pra vocês. Uma das minhas ideias, porque quando você acaba o mestrado, todo mundo fala, mas você vai fazer doutorado? Tá, daí você faz o doutorado. Você não vai fazer pós-doutorado? Então, uma das minhas ideias de fazer o pós-doutorado foi justamente isso. Justamente isso, é pensar se existe alguma relação entre o comportamento BDSM, fetichista e a homofobia internalizada. Uhum. Tem que ver, porque a questão é que daí tem muito hétero BDSM. Homens e mulheres. Sim, mas daí teria que fazer uma pesquisa... E daí tem a misoginia, né? Enfim. É complicado. Ou o cara que gosta de ser capacho, né? Então. Também ele tem... Eu não sei, eu sempre acho, não importa se seja gay ou hétero, que a pessoa que se propõe a passar por situações normalmente humilhantes e vexatórias, ela tá se punindo por alguma coisa. Das coisas que eu leio, tem muito também um circuito na mente humana e no tesão humano, que é aquilo que é proibido fica mais gostoso. E isso é uma razão muito, por exemplo, assim, coisas que eu leio, assim, por exemplo, de mulheres negras, de saberem que é errado se submeter ao racismo, mas num contexto BDSM,
faz encenação de escrava, porque isso ativa aquela parte que ela considera proibida no cérebro. Assim como o cara que é hétero, que num contexto BDSM fica feminilizado e tal, porque isso é um tabu pra ele, e daí o tesão vem de quebrar o tabu. Então, dá pano pra manga isso. Dá pano pra manga. E daí, assim, obviamente eu concordo com o James, tem muita gente que faz isso por auto-ódio, por se achar um lixo, mas também tem gente que é exatamente assim, eu não deveria fazer sexo sujo, e daí vou quebrar esse tabu e isso me dá tesão. Assim como outro tabu, por exemplo, isso é uma coisa que entra na pesquisa do Pedro, que ele cita também. O tabu do pessoal que vai fazer bareback e bug chasers, né? Você tem uma parte que fala sobre isso, né? Bug chaser tem. Que daí eles fetichizam o que eles sabem que não deviam fazer, que é pegar HIV, né? Sim. Mas aí é que tá a história toda. Veja, eu acho que as pessoas serem abertas a experimentar várias coisas, eu acho super legal. O que eu acho estranho e problemático é quando isso vira uma praxis única e como se fosse uma coisa meio obrigatória para que aconteça a excitação, entendeu? Sim. É tipo assim, é óbvio que eu já tive transas, digamos assim, sujas. Uhum. Mas foi algo que foi algo que foi desenvolvido assim de uma forma orgânica, que aconteceu no sexo, que não foi assim uma tipo, não, eu só curto assim, ou só curto assado e etc e tal, entendeu? Uhum. Acho que... Retomando nossa homofobia internalizada, amiga. Não, porque é um assunto interessante. É um assunto interessante. Existe, você, nas suas pesquisas, chegou a ver casos de pessoas que tentam voltar para o armário, seja por razão religiosa ou qualquer outra? Você acha que alguém que tenta... Tem. Tanto é que, por exemplo, existe muito cara casado, existe muitos, conforme eu já falei, que passaram por terapia quando crianças, porque a mãe levou para deixar de ser gay, né? Então é uma forma de... E essa coisa do armário também é muito interessante, porque assim, nós estamos o tempo todo entrando e saindo do armário, né? Tem determinados contextos que a gente tem que ficar no armário, e outros a gente pode sair um pouco, depois a gente volta de novo um pouco. Aqui, por exemplo, eu saio, eu entro, agora eu já saí. Mas fica essa coisa, eu tô como um pesquisador aqui, mas ao mesmo tempo eu também sou homossexual. Daí eu fico assim, eu saio ou eu entro no armário aqui? Então tem casos, tem muitos casos de volta para o armário, até como uma proteção, né? E ficou até uma dúvida minha durante a pesquisa, que foi o seguinte, eu até coloco essa pergunta. Às vezes você está andando na rua com o seu namorado, você não vai dar a mão para ele por uma questão de homofobia internalizada, ou porque você vai estar se protegendo contra uma possível agressão, que isso é real, você pode sofrer. O cara não levou uma lâmpada na cabeça em plena Avenida Paulista, que é o lugar mais homossexual de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Uhum. Né? Então fica de novo essa polêmica. Será que o comportamento é por uma homofobia internalizada ou é por uma proteção? Uhum. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão de desafiar os outros. Eu tive essa sensação também, tipo, foda-se o resto do mundo, vou fazer. Até pra combater a própria também. Então, tipo, quando eu era mais novinho, agora não tem mais esse problema. Uhum. Nossa, eu tive isso, mas... Nossa, passou muito rápido, porque eu não tenho ânimo de viver assim. Tipo, não tenho disposição. Ser enrustido dá muito trabalho. Classe social afeta a maneira que a incidência de homofobia internalizada nas pessoas? Sim, bastante. Quem são os mais? Então, mais pobre ou mais rico? Os mais pobres, eles têm menos acesso a
a educação, então logo são mais homofóbicos, internalizados. E uma pesquisa que eu vi aí dos Estados Unidos, porque eles adoram separar, né? População latina, população negra, população indígena, população branca, população... É tudo muito segmentado, a forma de pesquisar americana, né? E os homossexuais que têm maior homofobia internalizada são os gays negros, comparados com os latinos. Eu achei isso interessante, porque e também tem a ver com classe social aí. Porque existe todo o estereótipo do negro, né? O negro americano, o negro. Então, os negros têm mais aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não infelizmente, não tem muita pesquisa sobre o tema, né? Eu estou fazendo, mas tem muito pouca coisa. Porque os negros aqui são muito machistas. Que é o pai da homofobia, né? Exatamente. E a mãe é a misoginia. Aqui, o modelo do homem negro aqui é o machão. É o machão. Forte, comedor. Bom, só ver o rap e o hip hop do que eles falam, né? E cheio de corrente, né? Aqueles físicos. E aí os homossexuais negros tentam emular isso. Sim. E que daria uma outra pesquisa interessante, né? Pra ver no Brasil como isso acontece. Porque tem lá no centro, eu não sei se vocês já ouviram ou já foram, o sambão. O bailão. Não é o bailão, sambão. É o samba. É o bailão, outra coisa. É o samba. É um samba que tem ali na rua. Eu não sei se é Rego Freitas ou Bento Freitas. Eu sempre confundo as duas ruas. Porque os dois são Freitas, né? Só que um é Rego, o outro é Bento. É uma travessa ali do Aroche. É um espaço, chama espaço, acho que é Mus, uma coisa assim. E tem um sambão todo domingo à noite, para os negros gays irem. Vocês nunca ouviram falar? Eu já fui nesse sambão, e é interessante. É que eu não sou do samba. Aqui. Preciso ver agora, fazer programa sobre sambão. É interessante, porque assim, você vai lá no sambão e você se sente como se você tivesse... assim, é um gueto. Eles não olham pra sua cara. Dificilmente. Às vezes o cara que é fetichista com negro vai achar que, vou chegar lá, sei lá, sou branco, tenho olho azul, não sei o que, vou catar geral. Que nada. Eles ficam na deles, eles só ficam entre eles conversando e eles nem olham. Dificilmente eles olham para os... Isso é tipicamente americano. Muito americano. E tem em São Paulo, todo domingo à noite. É o samba... O pessoal chama lá o samba dos pretos, gays, lá do centro. É um jeito bem, assim, meio pejorativo, mas é o jeito que o pessoal conhece. Muito bem. Dá uma outra pauta também. Dá, obrigado aí. E outra coisa que você aponta na sua pesquisa é como a homofobia internalizada afeta a vida das pessoas de terceira idade. Como isso acontece? Bom, primeiro que são dois preconceitos, né? O fato de ser gay e o fato de ser idoso. E o gay idoso, ele acumula um preconceito muito maior, porque quando ele se descobriu gay... foi numa época que ser gay era muito mais reprimido do que hoje. Então ele vem carregando todo esse preconceito. Então existe um duplo preconceito. Ser gay e ser idoso. Que ele internaliza com ele mesmo. Então a relação é muito complicada, né? Porque então ele se acha 2 vezes inferior, então. 2 vezes inferior. Porque tem toda essa questão do corpo que eu também abordei demais... a forma do corpo, né? Como uma forma de combater a homofobia internalizada, né? Que é isso que a gente tem o estereótipo do musculoso, do peludo, do machão. E isso surgiu já nos anos 50, essa coisa do couro, né? Com James Dean, Marlon Brando, esse visual, né? Da jaqueta de couro, que era uma forma de masculino, que os gays se apoderaram. E daí logo... depois vieram os ursos e depois vieram as Barbies, ou mais ou menos na mesma época, como uma forma, ou seja, eu sou tão masculino
o meu físico é tão masculino que imagina que eu sou um gay discreto. É como se, né? É como que se o físico você é menos gay. Por ter um físico assim, todo trabalhado. Pra compensar a minha falta de masculinidade, você é mais másculo que os héteros. Só que no físico. Sim. Na hora de usar o músculo, nem sabem. Não. Tipo, pra bater em homofóbicos, são tudo umas bunda mole. Só ficam lá, criando músculo, sei lá pra quê. Que é o que a Rogéria falou, não sei se vocês viram uma vez que ela foi ao programa do Jô e tava esse assunto de homofobia muito em alta, né? E a Rogéria virou e falou assim, imagina, na nossa época a gente se juntava todos viados e dava porrada, porque é tudo homem ali, tem que bater mesmo. Sai todo mundo correndo hoje em dia, tem que sentar a porrada. Né? Mas você acha que o idoso daí, ele por ter vivido a vida inteira numa clandestinidade, às vezes até autoimposta, ele não consegue sair disso hoje em dia que o tempo tá, que a sociedade mudou? Ele até tenta sair disso, mas é aquela coisa, a sociedade ela valoriza o que é jovem, o que é musculoso e o que tem tudo no lugar, né? E bad habits die hard. Então, assim, é complicado. Eles têm um problema sério com isso, porque esse duplo preconceito é demais. Tanto é que se você for conversar com gays mais velhos, eles têm muita coisa com demonstrar a sexualidade. Eu não sei se você já percebeu isso. Se você já saiu com gays mais velhos. Como assim? Eu não sei, porque os gays mais velhos com quem eu já convivi, na verdade, pelo contrário, eles eram muito bichas. Ah, tá. Você pegou o lado ao contrário. Porque assim, tipo, eu acho que eram provavelmente gays que 30 anos atrás, tipo, não tem como disfarçar mesmo, então foda-se. Então, eles já eram outro lado. Não, eu peguei muito contido. Muito contido, assim, do tipo... não dá pinta que você... não mostra isso. Não faz isso, porque daí vai mostrar, não sei o quê. Tinha muito medo, entendeu? Agora, você... Claro, tem os mais óbvios, que daí esses mais óbvios, eles são sempre óbvios, seja qual for a idade da pessoa. Daí não tem como. Né? Eu acho que os mais óbvios são óbvios, né? Mas eu senti nos gays... Eu não sei se vocês foram muito ao bailão já... Não é meu... Não, eu sei. Me diverti horrores quando eu fui lá falar. Então, mas é interessante observar a maneira como eles se comportam, né? E que tem essa coisa, assim, muito ainda de manter uma coisa masculina muito forte. É engraçado, porque uma vez, quando eu tava namorando, eu e meu namorado, a gente parou naquele, acho que é o Soda Pop. Soda Pop, que é um bar que tem perto na Vieira. Na Vieira, entre a Praça da República e o Aroche. E a gente tava já meio bêbado e tal, a gente começou a dar uns beijos no balcão, pedindo pra gente parar. Por quê? Pois é, por quê? Não sei. Porque só tinha viado lá. Mas e aí vocês falaram o quê? Não, a gente não costuma frequentar o Soda Pop. Nem Soda, não sei se era o Soda Pop, é um daqueles bares ali. Acho que era o Caneca de Prata. Talvez. Não era um bem escuro, assim? É um bem botecão bar, assim mesmo. Nem bonitinho, não tinha mesinha, nada. Então não é. Ali é um boteco. Eu esqueci o nome de lá. Mas cheio de viado na frente. Sim. É bem iluminado, não é? Sim. E daí... E daí, enfim, falaram, parar de se beijar. Daí, tipo assim, a gente não costuma lá, de repente, realmente, os viados não se beijam lá. Então, são os gays mais velhos que têm essa coisa de ser discreto. Por isso, até que eu tô trazendo esse exemplo, porque eles têm essa coisa de homem é homem, entendeu? Quanto mais homem... Quer dizer, entre quatro paredes você faz o que você quiser, mas em público seja homem. Que é como que eles tiveram como pai... o machismo e a misoginia. Sim. Que é o pai e a mãe da homofobia. E o tal do goi? Ai. Fala James, me ajuda nesse negócio do Você goi. vai ter que ressuscitar isso. Não, graças a Deus tá morrendo, por isso a gente vai falar pouco, deixamos pro final do programa, mas quase no final. Pra mim é tudo uma forma de combater o machismo e a misoginia que resultam na homofobia. Não, forma de combater não, forma de manutenção, né? De manutenção,
É isso mesmo, falei errado. De manutenção, porque que diferença faz? Entendeu? É aquela coisa, olha, eu tenho tais práticas, mas eu sou um goi. Tá, peraí, como assim? Eu não consigo entender. Como aquele negócio de bro job que vocês falaram. É um equívoco epistemológico, inclusive, sabe? Porque as pessoas que defendem isso são ignorantes e preguiçosas o suficiente para nem pesquisar a fonte de origem do termo. E aí elas pegam e falam assim, é que é sexo sem penetração. Não, isso se chama guinage. Já tem um nome, já foi inventado, né? Já tem toda uma discussão em cima desse texto aí. Então, esse papo de que é sexo sem penetração não é. É que a gente não tem orgulho porque a gente acha péssimo que as pessoas espalharam isso aí no Brasil, mas quem trouxe o conceito do GOI para o Brasil foi James Cimino, no blog lá do Bi, certo? Fica pra história. Trouxe a discussão, né? Mas o negócio do bro job é interessante também, porque é uma psicóloga que fez essa pesquisa, porque no fundo ela também fala isso, que é fruto da misoginia e tal, porque ela descobriu que, assim como gays exploram sexualmente, né, tipo, né, pegam um no outro, tudo mais e tal, e as meninas também fazem exploração sexual, homossexuais pegando na mão, dando beijinho, cafuné uma na outra e tal, acontece exploração homossexual entre héteros. Só que isso é disfarçado na vida do hétero como, tipo, a gente faz campeonato de punheta. Né? A gente faz trote na faculdade, que a gente tem que fazer cabo de guerra com pau. Isso trote na faculdade que tem que comer o cu dos caras da fraternidade, que isso é o que rola aqui. Então. Sabe? Vou fazer uma coisa bem nojenta, vou fazer os bichos lamber os cu do veterano. Umas coisas assim. Né? Porque, que nojo, tá punindo. Mas na verdade você tá lá oferecendo seu cu pra ser lambido, né? Então é uma forma de experimentação homossexual disfarçada, que daí com isso ganha uma validade e que não afeta a heterossexualidade da pessoa que está experimentando, no fundo. Eu também citei o high sexual, né, que vocês também falaram uma vez, não foi? High sexual. É o cara que só tem tesão quando fuma maconha. Tesão por homem, né? No caso, né? Verdade. Tinha esquecido desse pequeno. Ele tem tesão por homem quando ele fuma maconha. Ou seja, tudo isso é pra poder, é o que você falou, reforça a misoginia e o machismo, né? É como se fosse assim, gente, o que tem você ter a sua atração sexual? Isso não é porque ainda é muito associado atração sexual homossexual com feminino. Isso é muito forte ainda. Tanto é que quando umas pessoas assim mais, digamos, ignorantes, né, olham pra mim e falam assim, nossa, mas você é homossexual, mas não parece. Mas você tem vontade de usar vestido? Você quer fazer a operação? Você quer tirar seu pinto? As pessoas perguntam isso pra você, Algumas pessoas, assim, digamos, mais simples, até hoje, mais ignorantes, assim, no assunto. E eu mesmo, quando eu era criança, nos anos 80, eu assistia a Roberta Close na televisão, e Rogéria e tudo mais, e todos aqueles gays caricatos que existiam na televisão, eu também me questionava, eu falava, não, porque eu sempre soube, né? Mas eu pensava assim, logo assim no começo da adolescência, assim, né, 12, 13 anos, eu pensava, puxa, mas eu não tenho vontade de ser mulher. Eu não quero ter vestido, eu não gosto de batom, eu não gosto de salto alto, eu não tenho vontade de ter peito. Isso era uma questão lá na minha casa também pra minha mãe. Era uma questão pra ela? Pra todos. Se eu via... Nossa, e tipo assim, isso foi uma coisa que eu... Muito cedo eu soube que eu tava muito bem com o meu corpo e com o meu pau, sabe? Então... mas esse é um problema, que eu tenho memória, assim, de quando eu tinha uns 12, 13 anos, até começa a achar o menino bonitinho, eu pensava assim, se eu fosse menina, eu poderia ficar afim dele, mas tipo, eu não quero ser menina, e daí o que eu faço? Né? Porque não existia a opção de, tipo, eu posso ser menino e gostar de menino. Então, fica exatamente, que é o... sinuca de bico, né? Você não sabe. Então, para terminar, você sente que essa misoginia, no futuro,
haverá solução, diminuição pelo menos de homofobia internalizada? Como você vê as novas gerações lidando com isso? Melhor, né? Hoje em dia se fala muito mais, programas como esse aqui, falando, ajuda. Programas como Super Pop, a Louca. Não, mas a gente dá os parabéns ao Amor e Sexo, que tá fazendo um trabalho muito bom Não tô vendo Amor e Sexo. Pega Globo.com e assista, porque é bem legal. A Fernanda Lima tá de parabéns. Eu não tô assistindo. Você sabe que eu só uso a sua senha da Globo.com pra ver novela e o Tá No Ar no TV. Não, mas eu acredito que sim. Eu acredito que conforme vá aparecendo, a sociedade vai percebendo. E até eu acho que é uma forma de autoafirmação necessária. Mostrar esses caras falando assim, olha, caras musculosos também gostam de homem. Quer dizer, eles não precisam ser todos mulheres para poder gostar de homem. Ou seja, existe uma diversidade, né? E isso, com o tempo, vai ser que nem é no mundo heterossexual. Existe mulher de tudo quanto é tipo, existe homem de tudo quanto é tipo, que se atraem uns pelos outros. E no meio homossexual também. Isso daí tende a acontecer. Mas ainda existe muita compreensão equivocada. Muito dessa coisa de associação com a misoginia. Não é compreensão equivocada, né? Eu acho que é incompreensão. É uma incompreensão, é um estereótipo. Quando você fala compreensão equivocada, a pessoa acha que ela tem uma... É igual a pessoa que fala que a opinião... Não, como é que é? Que você critica a fulana de tal porque ela pensa diferente. Não. Eu acho que, sabe, quando você fala, porque daí a pessoa ela quer legitimar um equívoco epistemológico, analítico, filosófico, o que seja, chamando aquela doxa de episteme, entendeu? Por isso que eu quis fazer essa correção aí. Porque não é uma compreensão. Porque se fosse uma compreensão, ela compreenderia. Né? Sim, é um estereótipo, né? É um estereótipo que associa feminino com homossexual. Feminino com algo degradante. Também. Basicamente, a raiz é essa, né? A raiz o feminino é a degradação do homem. E então, daí por isso precisa ser rechaçado o tempo todo. E a associação do feminino, que é visto como degradante, com o homossexual masculino, né? Que, na verdade, isso aí é uma coisa bíblica, né? A degradação do feminino como... Sim. Como a degradação do homem, né? Porque, Eva, né? Eva judeu com tudo... Né? Pedro, quando a gente chega no final do programa, a gente sempre dá oportunidade para o nosso convidado se autopromover. Então agora é a sua oportunidade, autopromova-se no que você desejar. Então, eu acho que esse tema é muito importante, tem que ser muito debatido. E eu, agora que eu terminei, eu defendi o doutorado agora no começo de março. Então eu vou atrás de editoras, se alguém souber de alguma, né, para poder publicar e divulgar, e agradeço a presença aqui. Tá sendo o primeiro programa que eu estou indo falar do meu doutorado. O mestrado eu já tive aqui com a Thaís e com a Lili. Que aquele programa foi maravilhoso. Travestis envelhecem. E esse também eu acho de extrema relevância, porque esse é um assunto que ninguém toca e que causa tantos danos, né? As pessoas, e a gente tem que ser feliz, né? E os gays não admitem. Isso não. Eu acho mais lamentável, acho que é normal. Assim como todas as minorias, né? O negro que se odeia, o pobre que se odeia por ser pobre, todos internalizam a sua própria fobia. Né? Eu nunca me odiei por ser pobre, eu sempre odiei a pobreza. Não, mas eu conheço. Por isso que eu sou de esquerda, porque eu odeio pobreza, eu não odeio pobre, eu odeio pobreza. Não, mas eu conheço muita gente. E tem ricos e tem pobreza, né? Então... Que é você pobre, não viu ali, mas na verdade é o tipo de pessoa que é assim, que ela não se... Ela é pobre, mas no fundo ela só se acha que ela é temporariamente não rica. E que a qualquer momento ela pode virar rica, de repente ela vai poder desprezar todo mundo que não tem dinheiro como ela gostaria de fazer.
Você viu a coluna do João Batista Júnior na Veja, que é meu amigo, falando da mulher do Goldman, bate-boca da mulher do Goldman com a mulher do João Dória Júnior? Não, eu não abro a Veja. São ricas, duas pobres. Eu também não abro a Veja, mas o João Batista é meu amigo e ele é um ótimo jornalista e ele postou no Facebook. E é muito bom, porque, né, aquelas ricas, elas são tudo umas perrapadas, porque, né, pois é. Você lê as bastarias que uma falou ali pra outra. Mas eu acho que a mensagem geral é assim, todo grupo que é excluído socialmente, de alguma forma, internaliza a própria exclusão. Eu acho que o fato da pessoa se conhecer é um caminho muito bom para você... É bem chavão que eu tô falando, tá? De você se amar e ser feliz. Do jeito que você é super chavão, mas é isso, não tem jeito, né? Você não vai conseguir deixar de ser você. E esse monstro que você considera que está dentro de você, você vai conhecê-lo e ver que não é bem assim. Que isso tudo é fruto de uma história, de uma... Pô, eu fui até a Babilônia para poder trazer toda essa história, né? Desde os tempos mais remotos. Desde os tempos mais remotos. A piedade é reprimida. Isso mesmo. Muito bem. Você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. E agora nós também estamos os dois no Snapchat. O meu Snapchat é Márcio Caparica. E qual que é o seu, James? James_Cimino. Muito bem, vocês podem ver nossas vidas pessoais entre um programa e outro agora. Pode ver as minhas aventuras pela América. Né? América. Pelo Snapchat. Você pode ouvir o Lado B no UOL Música Deezer a partir das quintas-feiras. E você pode ouvir o Lado B no seu tablet, no seu celular, a partir das segundas-feiras pela SoundCloud ou pela iTunes Store. Na iTunes Store você pode assinar o nosso podcast. Toda vez que entrar um podcast novo, você vai receber uma notificação. Vai lá, deixa uma review de 5 estrelas pra gente. E se você não deixar 5 estrelas é porque você tem homofobia internalizada. Pronto, falamos. Pronto. Nosso blog é www.ladob.com, onde a gente escreve quase todo dia. E se você der uma olhada na barra lateral e no fim dos posts, existe um bannerzinho que vai levar você para uma página na qual você pode fazer doações pra gente. Seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, pinga uma graninha pra gente, porque é com esse dinheiro que a gente vai continuar funcionando e fazendo esse podcast toda semana. Você também tem o nosso e-mail, se você quiser escrever, dar sugestões, críticas, elogios, etc. É programa ladob@gmail.com. Muito bem. Chames, qual será a nossa música de encerramento? Olha, eu colocaria uma música não muito gay, nem muito alegre. E como eu estou muito envolvido com a novela das 9, a música que eu gostaria de tocar é a música que é tema do Bento e do Santo e da Teresa, que é uma música da Maria Bethânia, que eu tô vendo aqui o nome que eu esqueci. Peraí. Maria Bethânia, Velho Chico, tema Teresa e Santo. Mortal Loucura. Mortal Loucura. Tem coisa mais gay que Maria Bethânia? Então, pois é, só que é uma música sobre amores impossíveis, né? Sobre o amor por si mesmo, né, James? Pra combater a homofobia internalizada, né? Muito bem, Mortal Loucura com Maria Bethânia encerrará esse programa. Eu sou Márcio Caparica. Eu sou James Cimino e esse foi o Lado B, seu programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Beijo. A terra quer Deus que a quem está o cuidado dado.
Pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lá. Da morte ao ar, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Deus que a quem está o cuidado dá. Pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado. Da morte ao ar, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. UOL.